Lucas capítulo 7, do 11 ao 17, e a palavra do Senhor diz assim: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. E Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Glória a Jesus. É um texto muito impactante, é um texto muito profundo, que mostra a compaixão, o amor de Deus e a sensibilidade diante da dor, diante do sofrimento das pessoas ao seu redor. O choro é a manifestação máxima da dor. Seja a dor na alma, a dor física, qualquer tipo de dor. Quando nós choramos, é o ápice da dor. Você está com muita dor, muita cólica renal, por exemplo, sem perceber, a lágrima corre. Quando você sofre um golpe pesado na sua alma, da traição, da frustração, da decepção, da angústia, da depressão, o choro vem. O choro faz parte, é inerente à existência humana. E o choro nos acompanha, isso é natural. Você vai ver grandes homens, personalidades bíblicas que choraram. A Bíblia vai falar de Ana, Eliseu, Moisés, Maria, o próprio Jesus choraram, mostrando que o choro faz parte da existência humana. Nós choramos quando nascemos. Na primeira infância choramos com cólica, com fome, porque tem que trocar a fralda. Mais um pouquinho adiante, na juventude, choramos porque nos decepcionamos, nos frustramos, nos machucamos. Adultos, diante das frustrações da vida, choramos, lágrimas da alma e do corpo. E quando vamos embora? Vamos embora e a turma fica para trás, chorando, porque a gente foi embora. A lágrima faz parte. E a palavra me garante que Jesus Cristo, ele subiu, mas ele disse que um dia ele voltaria, e ele voltaria para nos buscar e nos levar para um lugar onde tudo aquilo que provoca o choro vai ficar de fora. Nós choramos por causa do luto, nós choramos por causa do medo, nós choramos por causa da fome, nós choramos por causa das decepções, nós choramos por causa de dores profundas, mas nós vamos para um lugar onde não vai ter fome, não vai ter luto, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, nunca mais vai ter choro. Nós vamos morar no céu. E se você tem vivido uma vida pautada pelo choro, fica tranquilo, vai passar. Daqui a pouco a gente vai para um lugar que tudo isso não vai fazer mais parte da nossa vida. Mas eu queria contar um pouquinho essa história que muito fala ao meu coração. Nós vemos aqui uma mulher sofredora, amargurada, marcada pelo sofrimento. Os detalhes que esse texto nos traz, diz que a mulher estava num cortejo fúnebre, a mulher estava cercada de algumas pessoas, também muito tristes, chorando, na saída da cidade, para o funeral de um menino. Mas a Bíblia vai dizer também que essa mulher era viúva, ou seja, uma mulher que há pouco tinha perdido o seu marido e agora ela tinha perdido o seu único filho. As pessoas que estavam ali acompanhando aquela mulher estavam com pena dela, estavam compadecidas da dor daquela mulher. Eu imagino no cortejo as pessoas em redor falando: coitada dessa mulher, cara. Chorou há pouco tempo, enterrou o marido e agora o filho, o único filho. O que vai ser dessa mulher? E quando a gente olha para o choro dessa mulher, a gente pode ver que esse choro tinha alguns motivos. Por exemplo,
O choro da perda mesmo, nunca mais vou ver meu filho. E ela chorava pelo luto, chorava pela ausência, chorava pela dor que ela nunca mais veria o seu menino. Mas também esse choro tem um choro de desesperança. Afinal, ela não tinha marido, seu único filho foi embora, e agora quem vai cuidar dela? Quem vai cuidar de mim? Ela estava desesperada. Um choro de medo, porque na cultura daquela época, uma mulher viúva, sem filho, tinha que mendigar para sobreviver. Um choro de luto, desesperança e um choro de medo. E no meio dessa dor profunda, no meio desse cenário terrível, um cortejo de sofredores, de tristeza, de lágrima, se encontra com um cortejo de alegria, felicidade e celebração. Jesus estava passando pela entrada da cidade. Você vê que Jesus tinha celebrado alguns milagres, tinha efetuado milagres anteriores, e por isso uma multidão o seguia. Jesus é bom, olha só, Jesus faz milagre, Jesus faz maravilha. Essa turma que acompanhava Jesus estava saltitando, alegre, feliz, porque tinha visto o que Jesus fazia. Mas, naquele cenário, um contraste: a alegria com a tristeza. E a Bíblia diz que quando Jesus viu aquela mulher, viu aquele cortejo fúnebre, Jesus viu, se compadeceu daquela mulher, foi ao encontro daquela mulher, e Jesus então disse para ela: mulher, não chore. Ele chegou então, tocou naquele morto, tocou ali no caixão e deu uma ordem para o menino: ô jovem, eu estou te dando uma ordem, levante-se. E a Bíblia diz que o menino imediatamente levantou, começou a conversar, porque o choro virou alegria, a dor virou celebração, a tristeza virou festa, porque quando Jesus chega, meu irmão, pode ser o cenário pior que for, Jesus é capaz de transformar cenário de guerra, tristeza e de dor em grande alegria e esperança. Glória a Jesus. Eu queria refletir um pouquinho sobre os detalhes dessa história e as lições que eu tenho ao ver como Deus reage ao nosso sofrimento. Como Deus reage diante do choro. Como Deus reage diante da nossa dor. E isso é muito legal, e eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 7, e a gente vai acompanhar os detalhes desse texto. E sempre que você for ler a Bíblia, leia desse jeito aqui, ó, fragmentando, palavra por palavra, vírgula por vírgula. Se tem o nome de uma cidade, tem riqueza ali. Se tem algum detalhe ali, Jesus falou, tem riqueza ali. Cada vírgula que tem na palavra tem alguma lição para a nossa vida. Então, olha só algumas lições que eu trago, que eu aprendi aqui, como Deus reage diante do nosso sofrimento, do nosso choro. Primeira coisa, no versículo 13, vai dizer assim: e diante daquilo tudo, Jesus, ao vê-la. Vemos aqui um fenômeno extraordinário. Em momento algum nesse texto você vai ver que a mulher pediu ajuda. Em momento algum a mulher clama por socorro. Diferentemente de alguns outros milagres, em que as pessoas clamam: Jesus, tenha misericórdia de mim. Como até mesmo um milagre que antecedeu a esse, onde o centurião pediu socorro a Jesus e Jesus o socorreu. Nesse caso não, a mulher estava simplesmente chorando, a mulher estava agoniada, desesperada, sofrendo, e Jesus a viu. Isso faz me lembrar de uma história que está em Gênesis capítulo 16, do 6 ao 16, depois você anota e acompanha com calma. Quando Agar, uma jovem grávida, ela, depois de ser oprimida por Sara, ela foge para o deserto. E ela foge para o deserto sem rumo, esperando a morte, até que o anjo do Senhor a encontra. E o anjo do Senhor diz assim: olha só, jovem Agar, eu vi o seu choro. E ali nós vemos a primeira manifestação de um dos nomes de Deus, que é o El Roi, que quer dizer o Deus que nos vê. Mais adiante nós vemos em Gênesis 21 a mesma Agar, agora que já tinha dado à luz o menino, ela foi expulsa de casa por Abraão e ela estava esperando a própria morte.
Ela então saiu para o deserto, já sem comida, já sem recursos, cheio de sede. Quando o seu filho parecia que ia morrer, o anjo aparece para ela de novo, e o Senhor, o El Roi, disse: eu estou aqui e eu vi o teu sofrimento. Por isso, aqui nesse cenário, uma mulher que estava angustiada, sofrendo, não precisou clamar, porque o seu choro atraiu a atenção de Deus, e Deus a viu. Quantos que estão aqui hoje choram escondidos? Teus filhos não podem te ver chorando. Teu marido não pode te ver chorando. Tua esposa não pode te ver chorando. Você é a coluna. Você é a segurança. A família, de alguma forma, está esperando ou está apoiada em você. Você não pode chorar. Mas quando você está no banho, a lágrima se mistura com a água do chuveiro que cai. Quando você deita no travesseiro, a fronha é molhada porque a lágrima escorre, porque a dor é muito grande. Às vezes, dirigindo sozinho, é o teu momento de chorar, porque ninguém está vendo. Você está ali chorando, ninguém te vê. Mas eu quero dizer para você, o El Roi, o Deus que tudo vê, Ele viu você chorando. Ele viu você chorando. E isso vai fazer toda a diferença daqui para frente. Primeira coisa, ou primeira reação de Deus ao nosso sofrimento, é que Ele nos vê. Segunda coisa que a gente vê aqui ainda correndo nesse texto, ainda no versículo 14, nós vamos ver aqui no versículo 13, diz: olha, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Então, primeira coisa, diante do sofrimento daquela mulher que não pediu socorro, não pediu ajuda, mas o sofrimento dela já foi suficiente para chamar a atenção de Jesus. Jesus então olha para ela, mas há uma diferença entre ver e se compadecer. O que é compadecer? A etimologia da palavra quer dizer compadecer. O que é padecer? Padecer é sofrer. Compadecer quer dizer sofrer junto. Quer dizer que o sofrimento daquela mulher gerou sofrimento no coração de Deus. A dor daquela mulher gerou dor no coração de Jesus. Muitas vezes nós, no dia a dia, no cotidiano, nós vemos pessoas sofrendo e não nos compadecemos. Muitas vezes no noticiário de meio-dia, morre não sei quem assassinado, ninguém mais, não sei quem foi atropelado. E a gente vê e come como se não tivesse acontecendo. É uma notícia, é mais um dado, mais uma informação. Você viu, mas não se compadeceu. Quantas vezes nós vamos para o centro, ou até perto da gente, mendigos, numa situação deplorável, degradante, não tem o mínimo, sofrem, nós vemos, mas não nos compadecemos. De tanto ver, não choca mais, não causa mais dor na gente. O sofrimento dele não provoca sofrimento em nós, diferentemente de Jesus. Jesus, quando vê alguém sofrendo, Jesus prontamente se compadece. Quer ver um exemplo? Em João capítulo 11, Jesus então é chamado porque seus amigos estão sofrendo. Marta e Maria estão chorando porque o seu irmão Lázaro tinha acabado de morrer. Jesus então chega ali na cidade onde Marta e Maria estavam chorando, e quando Jesus viu suas amigas chorando, a Bíblia vai dizer que ele não suportou. A dor de suas amigas gerou dor no coração de Jesus. O sofrimento das suas amigas gerou sofrimento no coração de Jesus, e a Bíblia vai dizer que de tanto ver os seus amigos sofrendo, o próprio Jesus também chorou. Eu quero dizer para você que quando você chora, o Senhor chora também. A sua dor é a dor de Deus também. O seu sofrimento tem provocado sofrimento no coração de Deus também. A sua dor, o Senhor tem compaixão de você. Deus não só te vê, só como Deus está sensível, Deus se importa, Deus está preocupado com o que está acontecendo contigo. Então, se você tem chorado, meu irmão, fica tranquilo, Deus te viu e Deus se compadece de você. Glória a Jesus. Terceira coisa, e aqui está o grande ápice para mim no meio dessa história, e nós vemos aqui um detalhe. Jesus, quando vê aquela mulher sofrendo, Jesus, quando passa por aquele cenário, Jesus viu,
Jesus se compadeceu, e olha que interessante, Jesus vai ao encontro dela e Jesus dá uma ordem, e essa ordem é o seguinte: mulher, não chore. Nós vemos aqui que Jesus dá uma ordem antes de fazer o milagre. Jesus não tinha operado o milagre, nada tinha acontecido, mas Jesus chega para ela e fala: mulher, não chore. E a pergunta como que não quer calar, eu digo o seguinte: como assim não chorar, meu irmão? O funeral continuava, o menino ainda estava morto, nada tinha acontecido. E por que Jesus fala para ela não chorar? Aqui parece que Jesus agora está insensível. Agora parece que Jesus está querendo diminuir a dor daquela mulher. Alguns olhando diriam: ele não se importa tanto assim, está falando para essa mulher não chorar. Fala assim: mulher, não tem motivo para chorar. Não. O menino continuava morto, o cortejo continuava ali, nada tinha acontecido demais. Mas sabe o que Jesus estava fazendo? Para eu operar o milagre na sua vida, eu quero ver a manifestação da sua fé. O que é fé? É certeza sem ver. A fé é certeza sem que nada me dê sinais de que está acontecendo. O morto continuava morto, o caixão continuava no lugar, o funeral continuava do mesmo jeito, mas o Senhor está dizendo: não chora, sabe por quê? Não chora porque quem tem poder para dar vida está aqui. Não chora porque aquele que pode todas as coisas está aqui. Não chora porque eu sou a própria vida e eu estou aqui. Meu irmão, o que eu aprendo aqui? Por mais que você ainda esteja doente, viva e haja como se tivesse sido curado. Por mais que você esteja ainda com tudo dando errado na tua vida, começa a agir como se tudo já estivesse dando certo. O Senhor quer que você haja pela fé. Por isso, meu irmão, já começa a marcar o culto de ação de graça, já encomenda o cento de coxinha, já começa a comprar os ingredientes para o bolo, que vai ter que dar para a igreja toda comer. Você sabe fazer munguzá? Convida quem sabe fazer, vai comprar os ingredientes, porque grande vai ser a festa. Mas antes do milagre acontecer, você tem que agir como se o milagre já tivesse acontecido. Atitude de fé. Aquela mulher que tinha um filho morto, a sunamita, quando o homem chega, as pessoas olham para ela com o filho morto em casa, ela diz: vai tudo bem. O que está acontecendo? Está tudo bem. Quando o Senhor fala não chore, quer dizer o seguinte: para de lamentar, para de choramingar, para de murmurar, para de reclamar, para de falar para todo mundo que está dando tudo errado, para de falar para todo mundo que está cheio de problema, para de falar para todo mundo que você está doente. Começa a agir como se Deus tivesse feito um milagre. Se alguém te perguntar: está bem? Está tudo bem, eu estou melhor do que eu mereço. Sabe por quê? Porque o Senhor Todo-Poderoso está comigo, o Deus que pode tudo está aí. Então, meu irmão, pela fé, não chore, porque o Senhor ainda vai fazer um grande milagre na sua vida. Glória a Jesus. E aí a história segue. Depois, versículo 14, depois que a mulher parou de chorar, aproximou-se, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Depois que a mulher parou de chorar, Jesus então se aproximou, tocou no caixão, e pasmem, todos perplexos pararam. Jesus ainda não tinha curado, Jesus ainda não tinha dado a ordem. Jesus tocou num cadáver. Isso era uma vergonha, isso era um escândalo, isso era uma aberração, ainda mais para alguém que se dizia o Filho de Deus. Tocar num morto te deixaria imundo, tocar num morto não era possível. Por isso que quando Jesus tocou no morto, todo mundo parou. O que esse cara está fazendo? Esse cara é maluco? Esse cara tocou agora no morto, o que ele está pensando que é? Mas enquanto todos estavam ainda perplexos, paralisados, escandalizados, porque Jesus opera do jeito que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, não importa como Ele, se Ele quiser, Ele vai fazer. E aí Ele toca no menino e fala assim: menino, eu te dou uma ordem, levanta. E o menino imediatamente se levantou. Meu irmão, está difícil?
já está morto, não tem jeito. Jesus é poderoso para fazer do jeito dele, com uma única ordem, ele dizer: sonhos voltem, casamento volta, esperança volta. Assim como o Senhor tocou naquele caixão, Ele toca agora na tua enfermidade. Assim como o Senhor tocou naquele caixão, Ele toca no teu filho que é rebelde. Assim como o Senhor tocou naquele caixão, Ele toca no seu casamento que está desmantelado, no teu coração que é um coração de pedra. O Senhor é poderoso para trazer vida nessa noite. Hoje Ele tem cura, hoje Ele tem milagre, hoje Ele tem salvação, hoje Ele toca e diz: levanta, volte a viver, e o choro nunca mais, porque o que era dor virou alegria, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, glória ao Senhor. O choro faz parte da existência, o choro faz parte da nossa vida, mas importante é saber que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Enquanto os ímpios diante do choro se desesperam, nós que servimos ao Senhor diante do choro, cremos nas suas promessas. Por isso a ordem nessa noite é: não chora. O Senhor quer de nós uma demonstração de fé. O Senhor quer que nós mudemos a nossa feição. Ao invés de usar roupas de saco, onde as pessoas olham para nós e veem o sofrimento, a dor, o coitadinho, a coitadinha, a sofredora. Por mais que a dor esteja aí, por mais que nada tenha acontecido de novo, por mais que você ainda esteja em direção a um funeral, a ordem é: não chore mais. A ordem é: começa a mudar teu jeito, começa a mudar tuas atitudes, começa a mudar tuas palavras, começa a agir pela fé, porque eu creio que Deus é poderoso, porque nessa noite Ele marca encontro para mudar a nossa trajetória. Eu disse, o funeral ainda está acontecendo, mas o final vai ser diferente.